boa noite a todos e a todas, boa noite a quem está nos acompanhando agora. Aqui é o Aldinei Carlos das Neves, fisioterapeuta, mais uma vez para falar sobre saúde, falar sobre qualidade de vida, o que leva as pessoas a terem problemas e o que fazer para poder estar mudando hábitos, mudando padrões de movimento, de postura corporal e com essas mudanças melhorando a qualidade de vida, né? Parando de fazer o que leva aos problemas, mudando esses hábitos e desenvolvendo novos hábitos, recuperando as conexões do cérebro com o corpo. E nessa noite nós vamos falar sobre incontinência urinária, aquela pessoa que perde urina, que não consegue reter a urina, né? Incontinência ou não ter a continência para reter a urina. Então, algo assim que atingia pessoas de mais idade. Mas, ultimamente, isso não tem mais assim a questão da idade. Tem criança, sim, que tem a incontinência, né, que tem uma alteração que não controlam, e depois, com o avançar da idade, as crianças passam a ter esse controle, mas tem criança que vai até 7, 8, 9 anos, 10 anos, fazendo xixi na cama. Mas a incontinência urinária mais falada, no caso, é de pessoas adultas, de pessoas já na terceira idade. Mas eu tive pacientes com 30 anos, 32, 33 anos, que já estavam com incontinência. E tem pessoas que nem percebem que tem essa incontinência. É mais pela questão do odor que a pessoa tem, que eu percebia quando a pessoa deitava na maca, que a pessoa tinha incontinência urinária. E com o tratamento, o odor ele se modificava. Então, era possível observar que com o tratamento, com a estimulação dos nervos, a retenção da urina acontecia. A pessoa passava a ter controle dos esfíncteres, ou das válvulas que controlam a saída da urina. Além da incontinência, tem a questão da bexiga espástica ou bexiga neurogênica, ou aquela questão da urgência urinária. A pessoa que, a hora que ela sente vontade de fazer xixi ou de urinar, ela tem que achar um banheiro rápido, porque senão ela não consegue reter. Ela faz na roupa. E eu tive pacientes de algumas idades diferentes, mas desde pessoas jovens até pessoas de mais idade, de 80, 80 e poucos anos. E essa urgência urinária, ela está muito relacionada à questão do tamanho da bexiga, que a partir do momento que a bexiga reduz de tamanho, ao invés de comportar meio litro, ela passa a comportar 300 ml, 200 ml, então enche mais rápido. E a pessoa vai muito mais vezes ao banheiro. Eu tinha um paciente que ele falava que ele não podia ver banheiro pela frente. Era ver banheiro, ele tinha que correr para dentro. E ele tinha 82 anos na época, mas isso desde jovem que ele tinha essa questão da urgência urinária. E tem uma relação muito direta isso com a coluna vertebral. Em neuroanatomia, no livro de neuroanatomia, olhando a inervação da bexiga, a inervação da região genital, tem muito relação ali com o mapa dos dermátomos, que ele está aqui no canal, na parte de comunidade, é a segunda imagem que aparece. Então, quem quiser dar uma olhada vai ver ali que tem o mapa dos dermátomos. É o corpo humano de frente e de costa, aonde mostra o trajeto dos nervos. Então, dividido por faixas no corpo, aonde saem os nervos de cada parte da coluna. E no caso dos órgãos genitais e da bexiga, do controle dos esfíncteres, é possível ver que tem de L1, L2, principalmente L1, que vai para a região da virilha, e depois S3, S2, S3 e S4, que vai
sai da região do sacro, aí sai lá atrás, na região do sacro, na base, né, na região do quadril, que vai para a região genital. Então, essas duas partes da coluna de onde saem nervos que vão para a região da bexiga e para a região dos órgãos genitais, para esse controle. Então, se a coluna na região dos rins é mais ou menos na altura do umbigo, se você pegar ali da altura do umbigo e for com a mão lá atrás na coluna, é nessa direção, então, onde termina o tórax e começa a região lombar, que tem inervação que vai para a virilha, que vai para a bexiga. Quando a coluna aperta nervos nessa região, a pressão sobre o nervo faz a bexiga encolher. E a bexiga diminui de tamanho e aí cabe menos urina. Então, é o que leva a pessoa a ter a bexiga neuropática, a bexiga neurogênica, aliás, ou espástica, e leva a pessoa a ter uma capacidade de reter menos urina, né? Caber menos urina na bexiga. E aí, essa pessoa tem que ir mais vezes ao banheiro. E na parte mais abaixo, já no sacro, é de onde saem os nervos que vão para o controle ali dos esfíncteres. Então, das válvulas, e ali, se a pessoa tiver a região lombar, as vértebras deslocando um pouquinho e comprimindo a cauda equina, a porção final da medula espinhal, vai comprometer o controle mais abaixo. Então, vai comprometer o controle para retenção da urina. E aí a pessoa, na hora que ela tosse, espirra, faz um esforço, até numa atividade física que ela está fazendo, ela vai comprimir mais esses nervos e vai perder o controle lá dos esfíncteres. E isso leva à incontinência urinária. A atividade física mais forçada, né, a pessoa que faz musculação mais pesada, a pessoa que faz exercícios de contração, esses exercícios de contração vão levar à compressão de nervos, a deslocamento de vértebras, compressão de nervos e a perda do controle. Atividade física, trabalho. Né? A região lombar. Então, aqui é a quinta vértebra lombar. Quarta, terceira, segunda, primeira. Então, nessa região aqui é a 12ª vértebra do tórax. Aí, região lombar, L1, L2. Então, T12, L1, L2. Dessas três vértebras aqui, saem os nervos que vêm para a região da bexiga. E também, de L1, sai o nervo que vem para a região da virilha. Depois, na região do sacro, então tem S1, depois S2, S3 e S4, já no sacro, já encaixado entre os ossos do quadril, tem os nervos que vão para os órgãos genitais. Então, os nervos que saem daqui, eles vão para a região genital, para o controle do esfíncter. Então, é muito comum as pessoas sentirem como se estivesse com dor no rim, por causa da compressão desses nervos aqui nessa região. As vértebras se aproximam porque a região torácica, onde tem as costelas, é uma região onde a coluna ela tem menos mobilidade, ela não tem rotação tão grande das vértebras, a rotação é bem limitada por causa das costelas que impedem a rotação. E a região lombar, ela tem que compensar. Então, quando a pessoa está sentada ou em pé, que ela faz movimentos com o tronco, que ela gira o tronco, ou quando caminha, que o quadril movimenta, a torácica, as vértebras não têm mobilidade. Então, essa mobilidade maior fica a cargo das vértebras da região lombar. Então, o movimento do quadril com relação ao tórax fica principalmente na região lombar. Então, aqui tem mais mobilidade, tem que ter mais mobilidade, e vai causando, nessa transição da torácica, que é uma parte onde tem menos movimento nas vértebras, para a parte onde tem mais movimento, na transição é um ponto crítico. Assim como a região de L5 a S1, que é na base, né, onde termina a coluna torácica e começa o sacro. O sacro é uma fusão de 5 vértebras, 5 vértebras que se fundiram, ou como se tivessem soldadas. E a região lombar tem que compensar isso também. Então, os movimentos, quando a pessoa caminha, quando ela se movimenta, entre a lombar e o sacro. E aí também é um ponto de transição. É um ponto aonde existe uma sobrecarga da parte móvel para a parte aonde não tem movimento entre as vértebras. Então passa a ser um ponto crítico de
agressão à raiz do nervo, né, que sai da medula, o feixe de nervos que sai ali do lado. Então é um ponto crítico, porque ali as vértebras acabam comprimindo mais. E são áreas onde as vértebras comprimem mais, aproximam mais as vértebras, L5, S1, e T12, L1, também comprime mais, as vértebras se aproximam mais. E nesses pontos acaba prejudicando mais os nervos, então compromete bexiga. E como as vértebras da região do lombar para o sacro deslocam também, elas acabam comprimindo a cauda equina e comprometendo os nervos que saem mais abaixo, o S2, S3 e S4, que vão para a região dos órgãos genitais. E isso daí faz com que a pessoa tenha alteração do controle.